Para você ter a sua tela mental melhor, potencializar esses resultados, você precisa ter corpos saudáveis, seu corpo físico, seu corpo mental e seu corpo emocional. É muito importante você ter pelo menos esses três corpos alinhados. Claro, o espiritual também, é porque são vários corpos. Mas o que eu quero dizer? Eu estou ensinando vocês, estou passando um conhecimento da mente, do pensamento, do subconsciente. E eu quero dizer uma coisa, é muito importante que o seu corpo físico, essa máquina, esteja bem. Porque se ela não estiver bem, você não consegue um tempo ideal e saudável para que você possa manter uma frequência vibratória boa. Por quê? Como que você vai parar para fazer um exercício se você está agitado, vamos falar assim, seu corpo mental, né, emocional, e se você está com dor, está com o intestino estragado, está toda hora com o intestino preso, toda hora com dor de cabeça, toda hora com mal-estar, toda hora se sentindo mal, toda hora tendo sentimentos ruins. Por que você tem sentimentos ruins? Você sabe, né, que o nosso intestino... E por que eu estou falando tudo isso? Antes de mais nada também, por duas razões. Primeiro, porque você precisa estar muito bem de saúde. Aqui tem um livro que eu escrevi, que é Eu Quero Emagrecer. Eu pesava 118 quilos e fui para 72, hoje eu estou com 79,80. Ou seja, faz 6 anos que eu me mantenho nesse peso. E comendo o quê? Comidas não inflamatórias. Por quê? Porque o nosso sistema digestório, ele é responsável, eu diria que a gente tem dois cérebros, esse e o intestino. Eu diria que o intestino não é o segundo cérebro, eu diria que o intestino é o primeiro cérebro. Porque se você tiver ruim aqui, toda a produção de serotonina, de estímulo do prazer, vai estar comprometido. Porque você vai ter uma desbiose intestinal e o sua capacidade de mentalização, a sua tranquilidade vai estar comprometida. Com certeza. Você não vai conseguir parar, sentar, fazer um exercício de alfa, baixar a frequência, até pode. Mas pensa, se você tiver com essa máquina aqui em dia, regulada, o quanto que você pode acelerar tudo isso, o quanto que você pode fazer essa energia do coração explodir, expandir, muito. Agora, você está mau humor, agitado, preocupado, com dor, comendo mal, fica mais difícil de você conseguir fazer isso. Então, o que eu falei, eu escrevi esse livro, que é um manual, para que você possa sair dessas comidas inflamatórias. E aqui é simples, só precisa de você precisa substituir quatro supostos alimentos, né? Vamos falar assim. Porque tem alimento e tem produto alimentício. Produto alimentício é uma coisa e alimento é outra. Alimento não é produto alimentício e produto alimentício não é alimento. Portanto, o que eu quero dizer? Eu tenho lá meu canal do YouTube também, onde eu falo sobre alimentação saudável, que eu gostaria até que, se você está inscrito aqui, se inscreva lá também, porque lá eu ensino bastante coisa dou dicas todo dia do que comer, como comer, o que você precisa fazer no seu dia a dia para deixar essa máquina regulada. É super importante. Isso vai fazer você ficar rico? Vai. Porque você vai estar colaborando para aquele desejo ardente que eu falo sempre aqui, para uma ideia bem definida daquilo que você quer.
E claro, se você tiver com o seu corpo, essa máquina equalizada, você não fica gastando tempo e isso te atrapalhando porque você está com dor, com mal-estar, indisposto ou indisposta. Não, você está alinhado, alinhada com o seu, que você quer. É muito importante isso. Então lá eu dou muitas dicas sobre o que comer, quando, que hora, como começar. É muito legal. Eu mesmo sou a prova viva disso. Eu pesava 118 quilos, aí eu coloquei uma proposição, né, que eu falo sempre, quero ficar com peso ideal, com peso bom e com saudável, entendeu? E aí com essa proposição, você vê, eu poderia ter ido por um outro caminho, né? Mas o que que aconteceu? Eu caí numa trilha, porque eu estava fazendo triatlon, claro, eu fui também, coloquei em ação aquilo que eu quero. Eu fui treinar também, e já estava fazendo uma alimentação melhor, porque eu tinha tido um conhecimento. Mas aí eu caí numa trilha, caí de bicicleta, quebrei 6 costelas, a clavícula, bati a cabeça, machuquei muito, e eu fui para o hospital com muitas dores, e quebrar 6 costelas, não é brincadeira, porque quando a gente quebra as costelas, só dói quando a gente respira. Quando a gente não respira, não dói. Ou seja, dói o tempo todo, porque você respira o tempo todo. Mas isso me levou a um conhecimento. Você vê, eu precisei passar por uma experiência muito forte para aprender. Não precisa passar por essa experiência forte. Pode ser pelo amor, por conhecimento e sabedoria. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, explicando, pode ser por conhecimento e sabedoria. Porque você não precisa passar pelo sofrimento, você precisa ter conhecimento, técnica e usar isso ao seu favor. Então, o que eu falo sempre, cuidem do seu corpo físico, mental e emocional. Aqui está escrito assim, ó, eu quero emagrecer, mas você pode colocar o eu quero aqui para qualquer coisa, mas nesse caso aqui, eu quero emagrecer. Transforme seus corpos físico, mental e emocionais. Emocional. Essa transformação, ela é necessária, mas não precisa ser pela dor, como eu falei, pode ser pelo amor. E eu estou ensinando para você todos os dias, estou falando para você o que fazer, a parte mental e na parte física, você tem que se cuidar, deixar essa máquina equalizada para que você possa então deixar tudo isso vibrando de uma maneira redondinha, um relógio suíço, entendeu? Então vai lá, se você quiser aprender mais também, e quiser também a minha orientação nessa parte, eu vou ajudar vocês, porque isso faz a sua mente mudar. Quando você começa a dar alimento de verdade para as 80 trilhões de bactérias que tem no seu corpo, você sabe que a gente é mais bicho do que ser humano, né? A gente tem mais, nós só temos 10% de DNA humano, o resto é tudo bactérias. Você sabe, né? Se você não sabia, fique sabendo. Então, se você não tratar daqui do seu intestino, do seu aparelho digestório, você não vai ter saúde, não vai gerar hormônios e gerar serotonina, e você vai ficar com a mente atrapalhada, vai ficar agitado, isso não vai levar você ao estado alfa. Você pensa que os faquires, os yogas, eles fazem jejum, por quê? Exatamente para isso, para atingir estados mentais, alfa, teta, delta. Não precisa saber virar um faquir, mas se você tiver uma alimentação que vai te ajudar, vocês vão ficar muito bem, tá bom? É isso, a alimentação, ela ajuda você a ter um estado cerebral, mental, coração, vibração, numa frequência boa. Eu diria até ideal. Enfim, para cima e avante,
Me sigam lá no canal do YouTube, na parte do... Eu vou deixar o link aqui para vocês, onde eu falo sobre alimentação. Emagrecer comendo, como emagrecer comendo, tá? E como ter saúde, tá bom? Para cima e avante.